Sabe, a gente sempre se pergunta, por que algumas marcas conseguem criar verdadeiros fãs, né? Daqueles que defendem a marca com unhas e dentes, enquanto outras, bom, a gente simplesmente esquece que existem. A resposta, olha, vai muito além de ter um bom atendimento. O segredo está em outra coisa, em criar uma experiência do cliente completa. E é essa chave que a gente vai virar hoje para entender o que é essa tal de lealdade duradoura. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai seguir 5 passos bem claros. Primeiro, vamos quebrar essa ideia do que é só um bom atendimento. Depois, a gente mergulha nos 3 pilares que realmente fazem uma experiência ser competitiva. Daí, vamos aprender a mapear a jornada do cliente, entender a ciência por trás do sorriso, ou seja, como medir isso tudo. E, para fechar com chave de ouro, como criar o famoso efeito uau. Então, vamos lá, começando pelo começo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o jogo mudou. Aquilo que a maioria das empresas chama de bom atendimento, na verdade, é só o mínimo, é o ponto de partida. Objetivo de verdade? Ele é bem maior. E aqui está a grande virada de chave. A diferença é que, sinceramente, muita gente ainda não pegou. Pensa assim, o atendimento ao cliente é tipo bombeiro. Ele aparece quando o fogo já começou para resolver um problema. É reativo. Agora, a experiência do cliente, ou CX como o pessoal chama, é o projeto inteiro do prédio com sistema anti-incêndio e tudo. É proativo, pensa em tudo. É a soma de tudo, cada interação, desde o primeiro anúncio que a pessoa viu até o e-mail que ela recebe um ano depois. O atendimento é uma pecinha do quebra-cabeça. A experiência é o quebra-cabeça inteiro. E essa mudança de pensamento leva a gente para uma espécie de regra de ouro. É o seguinte, ninguém compra um produto só pelo produto. A gente compra a versão melhorada da gente mesmo que aquele produto ajuda a gente a ser. O exemplo da furadeira é clássico e perfeito. Ninguém acorda querendo uma furadeira, certo? A pessoa quer o furo na parede para pendurar o quadro. O foco nunca é no objeto, é sempre no resultado, na transformação. É isso que está sendo vendido de verdade. Tá, beleza, a ideia é ótima. Mas como é que se constrói essa tal de experiência na prática? Bom, ela se apoia em 3 pilares, 3 colunas de sustentação. E dominar esses 3 é o que faz a diferença entre ver a experiência como um custo e enxergá-la como, como a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter. E esses pilares são bem diretos: sucesso, esforço e emoção. Vamos lá. Sucesso é o básico. A pessoa conseguiu o que ela queria, o software funcionou, o produto chegou. Simples assim. Esforço. Foi fácil ou foi um parto? Precisou de 2 cliques ou de 10 e de ligar para 3 pessoas diferentes? E por último, o pilar que, na minha opinião, muda o jogo. Emoção. Como a pessoa se sentiu durante todo o processo? Valorizada ou só mais um número na planilha? Uma experiência de verdade, daquelas que marcam, tem que acertar em cheio nesses 3. Não adianta nada ter sucesso se o esforço foi gigante e a emoção foi de raiva. Certo, a gente já entendeu os pilares, mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? A resposta está numa ferramenta super poderosa, o mapa da jornada do cliente. É com ele que a gente consegue finalmente visualizar e colocar a ordem em cada ponto de contato com a marca. Porque a lógica é essa mesma que está aí. Não dá para gerenciar o que não se mapeia. É impossível. Sem um mapa, a jornada do cliente é um monte de interações soltas, invisíveis. Mapear isso é como acender a luz numa sala escura. De repente, a gente consegue ver exatamente onde a pessoa tropeça, onde ela fica frustrada e também onde ela sorri. E aí sim a gente pode fazer alguma coisa. E essa jornada geralmente tem umas 5 fases bem clássicas. Começa lá na conscientização, quando a pessoa percebe que tem um problema ou uma necessidade. Aí ela parte para a consideração, pesquisa, compara, pergunta por que eu deveria escolher essa marca. A compra é o grande momento, claro. Mas olha, o verdadeiro jogo se ganha depois, na fase de uso e retenção. É aí que a lealdade é construída de verdade no dia a dia. E qual é o objetivo final de tudo isso? A advocacia. É quando o cliente fica tão satisfeito que vira um fã, um defensor da marca. Ok, tudo isso soa muito bem, né? Mas como a gente sabe se está mesmo funcionando? Não dá para ficar só no achismo. É aqui que a gente entra na parte mais, digamos, científica da coisa. A gente precisa de dados para medir o que realmente importa. A métrica mais conhecida de todas é o NPS, o Net Promoter Score. A genialidade do NPS está na simplicidade dele. É uma única pergunta, a famosa de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo? E só com essa pergunta, a gente já consegue separar os clientes em 3 grupos. Os que te criticam, os que são indiferentes e, o mais importante, os que são seus promotores. É um termômetro da saúde da sua marca. Depois tem o C7,
que é o Índice de Satisfação do Cliente. Se o NPS mede o sentimento geral, o C7 é como dar um zoom. Ele é super focado no momento específico. Sabe quando você finaliza uma compra ou um atendimento e aparece aquela pergunta, como você avalia essa interação? Então, isso é o C7. Ele serve para medir a temperatura de cada ponto de contato. E para fechar o trio, tem o SES, o Índice de Esforço do Cliente. Lembra daquele pilar esforço que a gente falou lá atrás? Então, o SES mede exatamente isso. A pergunta aqui é, quão fácil foi resolver o seu problema? A lógica é simples. Quanto menos esforço a pessoa tiver que fazer, melhor. Ninguém quer ter que lutar para ser atendido, né? Beleza. A gente já entendeu o conceito, já viu os pilares, já sabe como medir agora. Agora a gente vai para o grande finale. Vamos falar sobre aquilo que separa as empresas boas das empresas lendárias, como criar o tal do efeito uau. E para a gente se inspirar, é só pensar em marcas como a Disney ou o Nubank. O que elas têm em comum? Elas não estão só vendendo um serviço ou um produto. A mágica, a grande sacada delas é que elas são mestres em gerenciar expectativas. E mais do que isso, elas conseguem superar essas expectativas em cada pequeno detalhe. E uma das táticas mais geniais para fazer isso é a antecipação, é ser proativo de verdade. Pensa nesse exemplo, a empresa sabe, pelos dados, que a maioria das pessoas tem uma dúvida específica no terceiro dia de uso do produto. O que uma empresa comum faz? Espera a pessoa ligar para reclamar. O que uma empresa genial faz? No segundo dia, ela já manda um e-mail com um vídeo curtinho explicando exatamente aquilo. Ela resolve um problema antes mesmo que ele se torne um problema. Isso não só reduz o esforço do cliente a zero, como constrói uma confiança absurda. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Quais são os piores momentos na jornada de um cliente? Uma devolução? Um suporte técnico? Geralmente, esses são os maiores pontos de atrito. Mas e se a gente olhasse para eles não como problemas, mas como as maiores oportunidades? A oportunidade de transformar a frustração em um momento uau. Conseguir transformar a pior parte da experiência na melhor é exatamente isso que cria fãs para a vida toda. A resposta para essa pergunta pode literalmente mudar o jogo para qualquer negócio.